versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Ninguém é semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, tu és poderoso. Grande e poderoso é o teu nome. É na presença desse Deus que nós estamos para bendizer, para adorar. É na presença desse Deus que nós nos reunimos como igreja, porque sabemos que Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E nós sabemos quem Ele é e dele somos conhecidos. E de fato temos reverência, temos amor, temos temor a Deus. E reconhecemos Ele como nosso Senhor, Criador e sustentador da nossa vida. Eu queria convidar você para orar nesse momento, colocando a sua vida diante desse grandioso Deus, desse Deus poderoso, agradecendo por mais essa oportunidade, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo também o nosso pecado e que nós precisamos da misericórdia e da graça do Senhor. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos te glorificar, nós queremos te bendizer, nós queremos te adorar. Ninguém é semelhante a ti, ó Deus grandioso. Nós reconhecemos que só o Senhor é Deus e só o Senhor nos deu a Jesus, o Filho, para a salvação eterna e para uma vida plena na sua presença. Também reconhecemos, ó Pai, que no nosso meio habita o Espírito Santo, habitando em nós, ó Deus, e nos dando direção, nos dando sabedoria, nos dando vida, nos dando entendimento do teu querer. Ó Deus, que o teu Santo Espírito possa revigorar a nossa alma, revigorar a nossa vida. Ó Deus, sabe que somos pó, que somos pecadores, tem misericórdia de nós. Teu Santo Espírito aqueça o nosso coração, ó Pai. Nós queremos prestar esse culto, queremos te adorar, queremos te buscar em espírito e em verdade. Queremos ser visitados por ti nessa noite. Abençoa aqueles que nos ouvem pelo canal da igreja, aqueles que ainda não podem estar conosco, que a tua bênção chegue sobre essas vidas também, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Eu quero convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Boa noite, irmãos. Graça e a paz de Deus. Sempre devemos buscar a Deus, querer ouvir a tua voz e conhecê-lo mais e mais. Assim como o salmista fez em Salmo 63, temos que buscar a Deus com todo o nosso coração e todo o nosso ser deve ansiar por Ele. Pois se procurarmos, o acharemos quando procurarmos de todo o coração. Assim como diz em Jeremias 29:13. Por isso, busque-o e não apenas hoje. Diga, Senhor, te quero mais. Convido a igreja a se colocar em pé. Eu te busco, te procuro. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero.
glória. É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Não há nada melhor e não há nada igual do que a presença e o amor de Deus em nossas vidas. Quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou aos céus, deixou seu Santo Espírito conosco. E é Ele quem habita em nossos corações, nos auxilia e intercede por nós quando não sabemos como orar e agir, nos ajudando a viver uma vida para a glória de Deus. Clame a Ele nesta noite e que o desejo do seu coração seja ser inundado pela glória de Deus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, nós já provamos dessa preciosa presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, ó Santo Espírito de Deus.
podem se assentar. Em Mateus 8, do 24 ao 27, Jesus estava em um barco com seus discípulos, quando foram surpreendidos por uma forte tempestade. Entretanto, Jesus dormia tranquilamente, enquanto os discípulos ficaram apavorados. Jesus, naquele dia, acalmou a tempestade. Pode ser que você esteja passando por uma grande tempestade em sua vida hoje, e é natural que você fique com medo ou apavorado. Mas assim como Jesus acalmou aquela tempestade, hoje Ele quer acalmar o seu coração. Concentre-se em Deus e não na tempestade. E lembre-se que Jesus está com você no barco da vida. Amém? Os irmãos que deixaram o dia de hoje para ofertar poderão estar fazendo neste momento. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura.
Queridos, nessa noite o pastor Luiz será o responsável por trazer a mensagem, vou convidá-lo para ir aqui à frente. Boa noite, meus queridos, graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de João, o capítulo 14, versículo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Palavras do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, exatamente na véspera da sua morte. Vamos orar. Pai, nós estamos na Tua presença, estamos na Tua palavra, estamos a Tua voz. Fala conosco nesta noite, ó Pai. Usa-nos como Teu amor, da Tua paz, Teu Santo Espírito, ó Pai, que está conosco em nossos corações, também presente espiritualmente neste posso, ó Pai, iluminar a nossa mente, o nosso pensamento, para que possamos, com a perfeita vontade, Senhor, para nossas, oramos em amém. Meus queridos, cenário imediatamente anterior a este capítulo 14 do Evangelho de João, era um cenário muito medo, muitas incertezas. Apóstolos, discípulos de Jesus estavam com medo, eles estavam apreensivos. Jesus fosse preso. O clima aquela véspera da morte de Jesus, tenso, clima pesado. Lá fora, sacerdotes, os sacerdotes estavam com os fariseus, tramando certamente a morte de Jesus. Pouco antes desse dia, Jesus ali no tabernáculo havia confrontado seus apóstolos sobre a questão do orgulho, sobre a questão como nós podemos a Jesus. Para isso, Jesus, ele lavou os pés dos apóstolos. Jesus também, um pouco antes, ele desmascarou Judas Iscariotes, apontando-o como traidor. Se não bastasse, meus queridos, todos estes acontecimentos, Jesus comunicou a seus discípulos, ele partiria. Olha só que situação. Os que esteve ali com os discípulos, os apóstolos, caminhando com eles por 3 anos. Os apóstolos, Jesus estava próximo do Mestre, certamente perceberam que Jesus estava indo embora, partir, ficaram muito preocupados, porque
eles não poderiam mais segui-lo. O apóstolo Pedro, meus queridos, pouco antes do Evangelho de João, no capítulo 13, ele disse para Jesus, estava disposto a dar a sua própria vida para o Mestre. Jesus o repreende, Jesus o admoesta, dizendo que essa coragem que ele tinha não resultaria em nada. Para Pedro, ele o negaria 3 vezes naquela mesma noite. Jesus, meu, estava despedindo seus discípulos. Aquela noite era quinta-feira. O Getsemane era a quinta-feira que Jesus suou sangue, porque ele sabia a tenebrosa missão que ele tinha pela frente, a missão de morrer para aqueles ver nele a sua obra salvadora, na sua obra de salvação. Jesus, naquela quinta-feira, sabia que ia trair, e assim aconteceu. Naquela quinta-feira, Pedro negou a Jesus. Naquela quinta-feira, Jesus Cristo, nosso Salvador, foi preso injustamente. Quando hoje, meus queridos, nós recordamos esses acontecimentos daquela época, da época da prisão, da morte de Jesus, às vezes nós ficamos com uma falsa impressão que se nós estivéssemos ali, nós estivéssemos presencialmente vendo a Jesus, nós não faríamos aquilo que Pedro faz, negando a Jesus. Nós não faríamos. Ou a gente fica com a falsa impressão. Nós seríamos melhores. Tomé, né? Porque Tomé perguntou para Jesus, quando Jesus falou que estava indo embora, Tomé olhou para Jesus e disse, Senhor, não sabemos para onde. A gente fica com a falsa impressão. Tomé, né? Tanta fé que talvez nós hoje tivéssemos mais fé do que Tomé, que nós temos perguntar para onde ele está indo, porque ele esteve conosco, ele falou do plano da salvação entre nós, mas também ficamos com essa falsa impressão. Ou jamais, né, diríamos para Jesus, como Filipe, mostra-nos o Pai. Mostra, imaginando a frustração do nosso Salvador, homem, aquilo de Filipe, ou para Felipe, tanto tempo conosco, ainda não me conheceram, quem vê, está vendo também ao Pai. Quero dizer para vocês nesta noite, meus queridos, que nós aqui no século, nós não hipótese alguma, melhores ou piores do que aqueles primeiros apóstolos. Nós somos tão humanos, pecadores. Nós somos, mesmo conhecendo a Bíblia, Deus nos responde, Jesus, mas ficamos com medo, ficamos famosos, ficamos preocupados diante dos acontecimentos. Nós somos tão pequeninos diante de Deus, aquilo que é, da sua grandeza, da sua majestade. A nossa mente, nós percebemos o nosso racional, às vezes, permite termos aqui no nosso dia a dia comportamento certamente espera de nós
Certamente, nós precisamos da presença de tanta, renovando a nossa mente, o nosso coração, dando o nossa vontade, dia após dia. Uma desta mensagem, de forma não tenham medo. Se quisermos dar um mais pomposo sermão, eu diria que é o manual de Jesus para o século ainda. Conforto de Jesus diante do desconhecido. O ponto, meus gostaria de destacar no Evangelho de João, lá no capítulo 14, quando Jesus estava ali diante da sua última oportunidade, estava preocupado em falar para os discípulos o que eles deveriam fazer, como eles deveriam diante do desconhecido. Primeiro ponto: troque suas preocupações, troque suas ansiedades, troque seu medo pela fé em Jesus. Século 21, meus queridos, o século que nós estamos, é um século marcado por acontecimentos inesperados. Se nós olharmos para o começo deste século, lá em 2001, lá em 11 de setembro de 2001, eu tenho certeza que se você fizer aí um esforço mental, você vai se lembrar onde você estava no dia 11 de setembro de 2001, onde a maior potência mundial, a maior potência econômica, a maior potência bélica, talvez o país mais seguro do mundo em termos de defesa aérea, em termos de defesa antimíssil e assim por diante, os Estados Unidos, eles foram invadidos, eles foram atacados, não por mísseis intercontinentais, não por mísseis nucleares, mas de forma simples. Você viu ali na sua TV, você assistiu pela internet, os Estados Unidos foram atacados por aviões de passageiros, aviões guiados por terroristas. E até mesmo o Pentágono, o Centro da Defesa Militar dos Estados Unidos, se mostrou frágil diante do terror. A nação americana, ela foi humilhada pelo medo, pelo terror, pelo desconhecido. E tudo isto gerou na humanidade, nesse século 21, uma série de medos, de traumas. A aviação comercial mudou todos os seus protocolos para viagens aéreas por causa do 11 de setembro. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, meus queridos, a ansiedade se tornou uma realidade diária de quem conhece a Deus e de quem também não conhece a Deus. Como nós dizemos, temos hoje, graças a Deus por sermos cristãos, temos o pão nosso de cada dia. Mas nós poderíamos dizer hoje, meus queridos, que temos também a ansiedade nossa de cada dia. E não deveria ser assim, porque nós nos dizemos que somos cristãos. Este ano também, meus queridos, começamos o ano muito felizes. Porém, um vírus mortal, um vírus desconhecido, um vírus potencialmente perigoso. Paralisou o mundo, a economia, as relações humanas, emocionais, nos trazendo insegurança. Estamos perto aí de 1 milhão de mortes no mundo e não sabemos quando isto terminará. E se nós aqui sairemos ilesos do Covid-19. Quero dizer para vocês nesta noite, de forma clara, decisiva, que será impossível, meus queridos, nós caminharmos
daqui para frente, em 2021, em 2022, em 2023, enfim, para quem é mais novo, quando chegarmos lá em 2040, talvez você que está aqui nesta noite, que é mais novo, vai chegar lá em 2040. Eu, com certeza, em 2040, já espero estar na presença de Jesus. Mas nós precisamos, meus queridos, estarmos totalmente conectados com Deus. Sem esta comunhão íntima com o Senhor, você não conseguirá sobreviver. O pastor que está falando aqui com você nesta noite também não conseguirá sobreviver. A grande pergunta que temos em nossa mente é racional. Porque somos racionais, olhamos os fatos, os acontecimentos e ficamos perguntando: como podemos deixar de nos preocupar? Vamos relembrar, meus queridos, o que Jesus falou para seus discípulos diretos na véspera da sua crucificação. João 14, de 1 a 3. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Meus queridos, a única possibilidade, a única certeza que nós temos para descansarmos no Senhor, as nossas emoções, as nossas reações, os nossos comportamentos, é estarmos em comunhão profunda, contínua e constante com Deus Pai Todo-Poderoso, por meio da graça de Jesus. Meus queridos, Jesus aqui estava dizendo o óbvio, o mais simples para os seus discípulos, mas certamente existia uma ironia, uma chamada de atenção de Jesus para os seus discípulos, um puxão de orelha para os seus discípulos, um puxão de orelha para nós, discípulos de Jesus aqui no século 21, que temos acesso livre e irrestrito a Bíblia e a Palavra de Deus. Aqueles discípulos, meus queridos, que conviveram com Jesus, que viveram presencialmente com Jesus, ouviram de Jesus ensinamentos preciosos, apertaram a mão de Jesus, abraçaram Jesus, foram acolhidos por Jesus. Eles haviam caminhado com Jesus por 3 anos. Eles ouviram os seus ensinos. Eles puderam presenciar com seus próprios olhos o poder de Deus, meus queridos, o poder de Deus, claro, se manifestando na terra, na realização de muitos milagres. Aleijados andaram, paralíticos se levantaram e andaram como se nunca tivessem sido paralíticos. Cegos de nascença, meus queridos, puderam enxergar perfeitamente, ficaram deslumbrados com o que viram, com a visão humana, com aquilo que eles poderiam ver. Quando eles foram curados por Jesus, o mar se acalmou, meus queridos, a tempestade cessou, obedecendo à voz de Jesus. Jesus comandava a natureza, Jesus comandava este mundo. Multidões famintas e com fome foram alimentadas pelo milagre da multiplicação dos pães. A água foi transformada em vinho. Eles viram o rosto de Jesus se transformando em glória.
viram seu amigo Lázaro, que estava morto há 4 dias, estava ali sepultado, ser levantado da morte, ser levantado da sepultura, ser restaurado do seu estado de decomposição física, meus queridos, porque quando nós morremos, alguns minutos depois que nós morrermos, o nosso corpo já começa a se decompor, nós não somos nada diante da morte, mas Jesus, o Todo-Poderoso aqui conosco, o Emanuel, representando todo o poder de Deus na terra, ele ali falou para Lázaro se levantar daquela sepultura, e Lázaro, muito mais do que se levantar do seu leito de morte, ele ressuscitou. Esse é Jesus. Jesus continua gritando em nossa mente, em nosso interior, através dos registros bíblicos no Evangelho, através do Santo Espírito de Deus que fala conosco nesta noite. Não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus está falando para nós nesta noite. Não tenham medo, não fiquem ansiosos, não se preocupem com este mundo, não se preocupem com amanhã, não se preocupem com o desconhecido. Meus queridos, crer em Deus significa muito mais, infinitamente mais, de apenas conhecer o que Jesus fez, faz e continuará fazendo. Crer em Deus, meus queridos, crer em Jesus é vivermos para a sua glória e não para as glórias deste mundo. Crer em Deus, crer em Jesus, implica necessariamente numa entrega total e não numa entrega parcial. Não existe meio termo, meus queridos, se nós formos chamados, se somos realmente chamados por Deus por meio da graça de Jesus. Não podemos ser seguidores de Jesus de tempo parcial, pensando em Jesus, pensando em Cristo, lendo a Bíblia, orando, de vez em quando. Se nós continuarmos a viver desta forma, meus queridos, nós continuaremos patinando neste mundo. A igreja não conseguirá sobreviver. Nós temos em vários países da Europa que igrejas como a nossa aqui se fecharam e hoje são pubs, são bares onde pessoas que poderiam estar ouvindo a voz de Jesus estão lá entregues para Satanás. Mas Jesus aqui continua nos dizendo, no versículo 2 e 3 do Evangelho de João 14, na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar, e se eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Meus queridos, escutamos esse texto do Evangelho de João, mas nós somos em nossa essência, meus queridos, pecadores, materialistas. Certamente pensamos nesta terra, pensamos que viver aqui é muito bom e gostaríamos de desfrutar dos benefícios aqui da terra até quando Deus nos chamar. Mas que lar você prefere estar? O da terra ou o lar celestial? Será que amamos a Deus e a Jesus com o desejo real de estarmos ao seu lado, caminharmos com Ele aqui no tempo que Ele nos permitir e voltarmos para a casa do Pai? É o que Deus, é o que a palavra de Deus através de Jesus está nos falando. Quando caminhamos na presença de Jesus, meus queridos, poderemos caminhar dia após dia nesse relacionamento, com uma amizade profunda com Deus, pois Jesus, Ele é o nosso melhor amigo. Temos esta possibilidade real de caminharmos com Jesus, de buscarmos a sua presença, orarmos, colocarmos os nossos medos, e temos muitos medos, inclusive o pastor
está falando para vocês aqui na frente. Temos muitos medos do desconhecido, mas em Deus, por meio de Jesus, podemos levar as nossas orações, podemos também experimentarmos, meus queridos, a comunhão gostosa do Santo Espírito de Deus através da leitura da Bíblia, quando obedecemos os ensinos de Jesus. Certamente, como humanos que eram aqueles apóstolos, aqueles discípulos, eles estavam extremamente preocupados o que seria deles sem a presença física de Jesus. Mas Jesus os confortava ali naquele momento do terrível medo que eles estavam experimentando daquilo que viria após a sua morte, a morte de Jesus. Nós hoje aqui no século 21 não somos diferentes. Nós temos, meus queridos, uma tendência natural de nos vitimizar, de querermos agarrar os recursos desta terra para nós nos protegermos. Alguns, se protegem do medo, do desconhecido, ficando paralisados, não sabem o que fazer e ficam até depressivos, não saem das suas casas, apegam-se à segurança, muitas vezes, que o seu pensamento, o seu modo de vida lhes permite. Algumas pessoas, meus queridos, extremamente materialistas, creem que na segurança do dinheiro, dos seus bens materiais, possam se sentir protegidas diante do desconhecido. Mas lembre-se de 2001 e das Torres Gêmeas, meus queridos. A nação mais rica do mundo não pôde estar segura com todo o dinheiro acumulado, com toda a sua força e poderio bélico. Ela não pôde estar protegida do desconhecido. E tampouco hoje, meus queridos, aqui em 2020, podemos estar protegidos pelas coisas que esta terra nos oferece. Certamente, neste tempo de medo, de vírus, etc., nós estamos fazendo todos os protocolos de saúde necessários. Não somos pessoas irracionais, seguimos o que a OMS fala. Mas apesar disso, lá nos Estados Unidos, meus queridos, com todos os recursos farmacêuticos, tecnológicos, científicos, médicos, eles não conseguiram evitar que 266 mil pessoas morressem pelo Covid-19 até hoje. Percebem? Se você deseja estar seguro, se eu desejo estar seguro, eu preciso ficar totalmente conectado com Deus por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos ter esse relacionamento íntimo com Deus, meus queridos, uma dependência total, vivendo por uma fé em comunhão total com o Criador. Não importa o que virá, nós precisamos andar com Deus, seguindo a Jesus, e assim nós estaremos caminhando com segurança. Quando eu ando com Deus, minhas preocupações, minhas ansiedades, meus medos são depositados, meus queridos, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E não importam as tempestades da vida, porque poderemos ter problemas como esse que nós estamos enfrentando, e por mais que as nossas famílias tenham se esforçado antes deste momento para conquistar muito dinheiro, para se protegerem pela segurança do dinheiro, ou até mesmo pela segurança de termos muita saúde, mas ainda assim nós precisamos saber que podemos também, na nossa vida pessoal, passarmos nesta vida por momentos de aflição. Hoje você está aqui, hoje eu estou aqui bem de saúde, amanhã poderemos não estar. Mas se nós estivermos com Deus, não importam as doenças, as enfermidades, nós estaremos seguros. Segundo ponto que eu quero compartilhar com vocês, meus queridos. Jesus conhece todas as nossas limitações. Ele conhece a tua fragilidade, Ele conhece a minha fragilidade. E Jesus ali, sabendo da fragilidade dos apóstolos, sabendo que eles estavam com muito medo da sua partida, Ele olha para os apóstolos e Ele afirma
para os apóstolos. Ele não fez uma pergunta para os apóstolos, para Tomé, ali que estava próximo. Ele afirmou: vocês conhecem o caminho. Meus queridos, quando a gente gosta de alguém, quando a gente caminha com alguém num relacionamento de amizade, num relacionamento emocional, num relacionamento pessoal, nós queremos caminhar juntos. Os jovens aqui, os mais adolescentes, né? Ou os que estão em idade jovem, quando começam a namorar, né? Querem falar, né, com seu namorado, com a sua namorada, né, todos os dias. É assim quando você gosta de alguém, é assim que você quer. Quando você quer conhecer alguém, quando você quer ter intimidade com alguém, quando você quer entregar a sua vida com alguém, para alguém, quando você quer fazer uma aliança com alguém. Mas, meus queridos, nós fizemos uma aliança eterna com Jesus. Amós, capítulo 3, versículo 3, o profeta nos fala: duas pessoas andarão juntas, se não tiverem de acordo. Duas pessoas andarão juntas, se não tiverem de acordo. Como é que eu posso caminhar com Cristo? Como é que você pode caminhar com Cristo se você não o ama, se você não o segue, se você não está de acordo com a palavra de Deus, se você vive a sua vida aqui na terra pensando e departamentalizando o Evangelho, departamentalizando a Bíblia? O que é departamentalizar? O que é segregar? Muitas vezes, meus queridos, nós achamos que lá no trabalho eu tenho que ser o Luiz, lá no trabalho eu tenho que ser eu mesmo, porque se eu não for eu mesmo, se eu não lutar, né, se eu quiser ser um pouquinho ético, cristão, talvez eles me mandem embora. Quantos de nós, meus queridos, ficamos pensando nisso e vivendo esta vida de forma distorcida, caminhando na contramão do Evangelho? Mas Jesus, ele nos faz refletir sobre esta pergunta: será que eu posso caminhar com Deus por meio de Jesus, sem concordar em viver a vida que Deus espera que eu possa viver, que eu possa caminhar nesta existência? Certamente que não. Eu não posso caminhar com Deus, eu não posso caminhar seguindo a Jesus e andando segundo as minhas próprias visões, as visões humanas que eu tenho para mim. Aqueles discípulos, meus queridos, Tomé e Filipe, apesar deles terem estado tanto tempo com Jesus, por 3 anos, ainda eles não tinham compreendido corretamente a dimensão de quem era Jesus, de quem era a pessoa de Jesus que eles estavam seguindo. E Jesus, de forma proposital, ele disse naquele momento derradeiro para aqueles discípulos: vocês conhecem o caminho. E certamente Jesus disse isso porque queria confortá-los diante da sua missão que estava prestes a acontecer. Também Jesus, sabendo das nossas dificuldades humanas, dos nossos pecados, das nossas ansiedades, dos nossos medos diante desse futuro desconhecido, Jesus sabe até onde você pode ir, Jesus sabe até onde eu posso ir. Ele não quer que você e eu vivamos esta vida na incerteza, na dúvida e apavorados, não. Um deles, meus queridos, Tomé, ele estava com muito medo. Lá no versículo 5, Tomé disse para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Tomé, meus queridos, ele seguia a Jesus, mas ele não havia entendido perfeitamente quem ele seguia. Quem ele seguia. Talvez ele se impressionou, talvez Tomé se impressionou com os milagres que ele viu Jesus realizar, mas o seu relacionamento com Jesus, ele era superficial. E sabemos que após a ressurreição de Jesus, Tomé não acreditou que Jesus havia ressuscitado. E Jesus, ao se encontrar novamente com Tomé, pediu para que Tomé pudesse tocar
as feridas, os buracos nas suas mãos, nas mãos de Jesus, para que ele pudesse ter a certeza que aquele que ele viu ali na cruz havia ressuscitado. Talvez, meus queridos, caminhemos com Cristo aqui na terra, e certamente a maior parte de nós caminha com Jesus há mais de 3 anos. Talvez você caminhe aí com Jesus há 20 anos, talvez você caminhe com Jesus desde o seu nascimento, mas ainda assim podemos, meus queridos, termos desenvolvido no conforto de uma vida religiosa, porque é muito bom estarmos na igreja, é muito bom lermos a Bíblia, é muito bom termos amizade com os irmãos. Talvez ainda assim você ainda não entendeu com quem você se relaciona. Talvez você se relacione com Jesus apenas religiosamente, mas no meio do perigo, no meio da tempestade, no meio das dúvidas, você não o busca em oração. E Jesus responde para Tomé no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente, versículo 7, me conhecessem, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está dizendo para nós hoje, meus queridos, no século 21, não se relacione comigo. Jesus está dizendo para nós nesta noite, através da sua palavra, não se relacione comigo superficialmente. Ele está dizendo para nós que Ele é o único caminho. Ele disse que tem mais algum caminho, Ele disse que tem mais algum mediador, mais alguém que possa nos ligar com os céus. Não somente Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Somente Jesus, meus queridos, pode nos garantir a paz nesta terra. Somente Jesus pode nos garantir que no momento final da nossa vida, no último segundo, esteja onde você estiver, em qualquer situação, não importa como você esteja, se você viveu uma vida de comunhão íntima com o Senhor, no teu último milissegundo de vida, você pode estar certo que você vai encontrar, teu espírito vai se encontrar com Jesus no lar celestial, porque Ele prometeu, Ele disse aqui, eu estou indo preparar lugar para vocês no lar celestial. E para nós finalizarmos, meus queridos, o terceiro e último ponto, Jesus nesse relacionamento de entrega total, nos deixou algumas afirmações comportamentais para a vida cristã. Vamos relembrar algumas, ainda no texto de João 14, a primeira afirmação comportamental, se nós somos cristãos, se nós somos seguidores de Jesus, se nós cremos que Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, porque Ele é Deus, a segunda pessoa da Trindade Santa. Ele prometeu o Espírito Santo de Deus, confortador, consolador, que está aqui conosco hoje, que está aqui no meu coração, falando através da sua palavra. Ele nos permite caminhar. E a primeira afirmação comportamental que Jesus realça para nós nesta noite, no versículo 12, digo-lhes a verdade, João 14, 12, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. O que será que Jesus quis dizer com faremos obras maiores do que essa? Infelizmente, meus queridos, muitas pessoas que dizem seguir a Jesus e até interpretam a palavra de Deus de forma errada e ficam imaginando que nós hoje estaremos fazendo os milagres que Jesus realizou no passado. Não é isso que Jesus quis dizer para nós aqui. Jesus está dizendo para nós, para você e eu podermos crer nele de forma total. Se eu estou salvo, se você é salvo pela graça, esse é o maior milagre que Deus pode nos fazer, a transformação de um coração pecaminoso, pecador, que foge de Deus, para estarmos na presença de Deus. O maior milagre que Deus fez na tua vida e na minha vida,
é a nossa salvação eterna, é podermos viver esta vida a despeito do medo, a despeito da ansiedade, a despeito de termos dinheiro ou não termos dinheiro, a despeito de termos saúde ou não termos saúde. O maior milagre que Deus nos faz, meus queridos, é a nossa regeneração, a nossa transformação. Milhares de pessoas, meus queridos, estão certamente hoje gritando por socorro, esperando esta mensagem da cruz, a mensagem da salvação através da sua vida. Jesus espera que você faça como Ele fez, porque o que Jesus fez? O que Ele fez aqui na terra? Ele cumpriu a vontade do Pai. Qual a vontade do Pai aqui na terra? Que nós vivamos esta vida adorando a Deus, glorificando a Deus, vivendo neste mundo como forasteiros. Somos participantes desse mundo, certamente viveremos, constituiremos famílias, trabalharemos, desfrutaremos do fruto do nosso trabalho. Isso não é pecado, mas a nossa prioridade é lá em cima, o lar celestial. Convidar o Ministério de Louvor aqui à frente. Som. Vamos ficar em pé, queridos. Nós vamos cantar mais uma vez. Descansarei. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme sou. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está, minha alma está segura em ti, sabes bem
descansarei, pois sei que és. Se o trovão e o mar, se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Recebei a bênção, queridos. E agora, amada igreja, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor grandioso de nosso Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre você, a sua casa, todo o povo de Deus que adora, espalhado pela face da terra, até o grande dia que Cristo virá, e nós estaremos para sempre com Ele. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Queridos, nós nos alegramos pela sua presença aqui, especial aqueles que estão conosco pela primeira vez, a família, o Edivaldo, a Maria, o Murilo estão conosco. Deus abençoe vocês, obrigado pela presença. Vocês moram aqui mesmo no bairro, né? Muito bom, sejam bem-vindos e retornem mais vezes, será um prazer recebê-los aqui. A Márcia também está conosco. Márcia, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vinda, fique à vontade para retornar mais vezes. Também o João Vitor hoje está nos ajudando aí, né, no som, obrigado, Deus abençoe. E os demais que estão sempre conosco, muito bom vê-los aqui. Irmãos, nós estamos caminhando aí para o final do ano, e próximo domingo nós convidamos você para vir adorar a Deus aqui, cultuar conosco. Nós teremos a ceia do Senhor. E também o mês de dezembro é esse mês tão especial para nós na tradição cristã. É o mês do advento, o mês da espera. Nós celebramos a vinda de Jesus ao mundo. Então, nesse mês de dezembro, participe especialmente conosco no primeiro domingo com a ceia do Senhor. E no dia 20, se eu não estou enganado, é domingo, né? Dia 20 é o culto de Natal. Infelizmente, esse ano nós não teremos o nosso famoso jantar após o culto, mas teremos aqui a celebração, canções especiais, adorando a Deus por esse momento tão especial na vida da igreja, a celebração da vinda de Jesus ao mundo. Então você é nosso convidado e, como temos falado, né, esse mês de novembro a gente vai abençoar o casal de missionários, o Valdir e a Vanderly, que estão servindo na Amazônia, a tribo Alomai. Eles servem lá na área da educação, do ensino e também levando o evangelho. E nesse mês de novembro nós estamos enviando uma oferta de amor para esses missionários. Continue abençoando, trazendo seus dízimos, suas ofertas. No dia 20, culto de Natal, traga uma oferta de amor ao Senhor, porque temos os desafios aí de final de ano, a igreja precisa honrar os seus compromissos. Então, uma alegria. Também, essa semana, nós vamos abençoar uma família com os alimentos que estão chegando. Se você puder trazer, traga aí na segunda, na terça. A Thaís, ela tem 2 filhos, a gente vai estar abençoando ela, levando alimentos lá durante essa semana para eles lá. Então, doe os alimentos para que a gente também possa ajudar aqueles que precisam. Tá bom? Então é isso, esses são os avisos e uma boa semana para você, na paz de Deus. Aguardamos você aí no próximo encontro. Sintam-se abraçados, fiquem com Deus.